Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Visita de Nossa Senhora. Recuperou, no entanto, algumas melhoras. Pôde ainda levantar-se e passava, então, uns dias, sentada na cama do irmãozinho. Um dia mandou-me chamar, que fosse junto dela, depressa. Lá fui, correndo. Nossa Senhora veio nos ver e diz que vem buscar o Francisco muito breve para o céu. E a mim perguntou-me se queria ainda converter mais pecadores. Disse-lhe que sim. Disse-me que ia para um hospital, que lá sofreria muito, que sofresse pela conversão dos pecadores, em reparação dos pecados, contra o Imaculado Coração de Maria e por amor de Jesus. Perguntei se tu ias comigo. Disse que não. Isto é o que me custa mais. Disse que ia minha mãe levar-me e depois fico lá sozinha. Depois ficou algum tempo pensativa. Depois acrescentou: se tu fosses comigo, o que mais me custa é ir sem ti? Se calhar o hospital é uma casa muito escura, onde não se vê nada, e eu estou ali a sofrer sozinha. Mas não importa. Sofro por amor de Nosso Senhor, para reparar o Imaculado Coração de Maria, pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. Quando chegou o momento de seu irmãozinho partir para o céu, e isso foi em 4 de abril de 1919, quando chegou o momento do seu irmãozinho partir para o céu, ela fez as suas recomendações. Dá muitas saudades minhas a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, e diz-lhes que sofro tudo quanto eles quiserem para converter os pecadores e reparar o Imaculado Coração de Maria. Sofreu muito com a morte do irmão. Ficava por muito tempo pensativa, e se lhe perguntava no que estava a pensar, respondia: no Francisco, quem me dera vê-lo. E os olhos arrasavam-se-lhe de lágrimas. Um dia disse-lhe: a ti já te falta pouco para ir para o céu, mas eu... Coitadinha, não chores. Lá hei de pedir muito, muito por ti. Tu, é Nossa Senhora que quer assim. Se me quisesse a mim, ficava contente para sofrer mais para os pecadores. E então a Lúcia continua a narrar estes últimos momentos de Jacinta na sua primeira memória. E o que podemos dizer depois de ler algo assim? Será que somos capazes, de antevendo que chega a hora, sermos assim como a Jacinta? Jacinta durante algum tempo recuperou, mas o Francisco continuava doente. E houve uma altura em que a Jacinta chamou a Lúcia para vir lá depressa à casa deles. E a Jacinta disse que a Nossa Senhora tinha vindo à casa deles e disse que ia buscar Francisco muito em breve e ia levá-lo para o céu, mas perguntava a Jacinta se ela queria ficar mais um bocadinho para converter ainda mais pecadores. E ela aceitou ficar mais tempo na terra para sofrer e para a conversão dos pecadores, em reparação dos pecados contra o Imaculado Coração e por amor a Jesus. Mas o que gostava mais a Jacinta era que ela iria ficar sozinha. Ela iria morrer sozinha, longe de seus pais e longe da Lúcia que tanto gostava. E ela pensava: se fosses tu, Lúcia, comigo pelo menos, custa-me muito ir sem ti. Estas crianças nunca tinham ido a um hospital na vida, não sabiam como era um hospital.
Mas depois a Jacinta pensa, tudo isso, tudo o que acontecer não é da minha vontade, mas se é da vontade de Nosso Senhor e de Nossa Senhora para que mais pecadores se convertam, eu vou. E antes, nos momentos anteriores a que Francisco ia morrer, ela pediu a Francisco para que dissesse a Nossa Senhora e a Nossa Senhora que ela tinha muitas saudades de Nossa Senhora e de Nossa Senhora e que ela ia continuar a sofrer tudo o que eles quisessem para converter os pecadores e reparar o Imaculado Coração de Maria. E depois sofreu muito quando Francisco morreu. E ficava pensativa, porque gostava muito da companhia do seu irmão Francisco. Mas a Lúcia dizia-lhe que ela iria para o céu, mas ela iria ficar ali mais um tanto. E a Lúcia sofria também, porque iria perder novamente a Jacinta também, como Nossa Senhora lhes tinha dito quando desapareceu. Ia levar Francisco e a Jacinta para o céu. Mas que a Lúcia ia ficar mais um pouco. E o hospital para onde levaram depois a Jacinta era o primeiro hospital que ela esteve foi o de Santo Agostinho, de Vila Nova de Orém. Esteve aí internada de 1 de julho a 31 de agosto de 1919. Mas ela dizia que tudo o que acontecesse nesse hospital, ela iria oferecer tudo para os pecadores e pela reparação e o Imaculado Coração de Maria. Por isso, nós, diante destas crianças que nos ensinam que temos que aproveitar os momentos todos para oferecer a Jesus, especialmente quando perdemos alguém de quem gostamos, quando perdemos pessoas que amamos. Isso tem acontecido muito nos últimos tempos. Muito mesmo. Uma onda de morte se arrasta pelo mundo porque as pessoas ficam diante de algo que elas não esperavam. Elas não são eternas nesta vida. O mundo quer fazer pensar nas pessoas e hão de ver que todas as televisões, todos os filmes, os mais famosos, hão de dizer: vive a vida conforme tu gostas, conforme tu queres. Vive como se fosses eterno aqui. Mas diante do corpo morto de uma pessoa amiga, num caixão, vês que aquilo tudo que vives neste mundo, nesta terra, que pode trazer tantos gostos, mas depois há um vazio em ti. Porque a dimensão interior, a dimensão espiritual, foi-nos cada vez mais retirada do nosso consciente. Mas um dia vamos ter que nos deparar com a morte. E a morte chega. Se não for em novo, será em velho. E a todos chega. E todos que estão no cemitério estão na mesma posição. Alguns foram mais importantes nesta vida do que outros, mas quando morreram, ficaram na mesma posição de todos os outros. Podem ter lápides bonitas, podem ter tido jazigos e podem ter muitas coisas diferentes externamente, mas em termos humanos todos ficaram igual. Os cursos, o dinheiro, a posição social, acabou tudo ali. Naquele dia em que passaste pelas agonias da morte, deste e foste com a tua alma para estar diante de Deus que te criou. Esta é a realidade. E então lembro aquela parte do Evangelho em que Jesus fala de um julgamento, em que hoje muitas vezes não se fala, nem mesmo nas igrejas mais modernas, que hoje vemos muitas vezes a noção da morte desapareceu. A noção do purgatório, a noção do juízo, que Jesus, que Deus é misericordioso, é verdade, mas também é justo. E o que é que faz um justo juiz? Dá a cada um o que é devido. E o que fizemos com os talentos que nos foram oferecidos?
As pessoas ouvem muitas vezes aquela parábola dos talentos e não meditamos muito sobre essa parábola, porque será como um homem que, ausentando-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens, e deu a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu imediatamente. O que tinha sido 5 talentos foi e negociou com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2, mas o que tinha recebido um só, indo cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois voltou o senhor daqueles servos e chamou-os a contas. E aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu entregaste-me 5 talentos, eis outros 5, mais que lucrei. Seu senhor disse-lhe: Está bem, servo bom e fiel, já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei a intendência de muitas. Entra no gozo do teu senhor. Apresentou-se também o que tinha sido 2 talentos e disse: Senhor, tu entregaste-me 2 talentos e eis que lucrei outros 2. Seu senhor disse-lhe: Está bem, servo bom e fiel, já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei a intendência de muitas. Entra no gozo do teu senhor. E apresentando-se também o que tinha recebido um só talento, disse: Senhor, sei que és um homem austero, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhastes. E com receio fui esconder o teu talento na terra. Eis o que é teu. Então, respondendo, o seu senhor disse-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei? Devias, pois, dar o meu dinheiro aos banqueiros, e à minha volta eu teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece ter. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando, pois, vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então sentará sobre o trono da sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e recolheste-me, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava no cárcere e fostes visitar-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te damos de comer, sequioso e te damos de beber? E quando te vimos peregrino e te recolhemos, nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e fomos visitar-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade, vos digo que todas as vezes que vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando aqui nós te vimos faminto ou sequioso, ou peregrino, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e não te assistimos? Então lhes responderá, dizendo: Na verdade vos digo, todas as vezes
que o não fizestes a um destes mais pequeninos, a mim o não fizestes. E estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Isto está no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 46. Eu quis ler não apenas a parábola dos talentos, mas também o que seguia, o que Jesus depois disse a seguir. Que praticamente nós, quando lemos no contexto em que Jesus disse essa parábola e como ele a completou, porque ele falou de talentos, falou de que ia pedir contas dos talentos que nos eram dados, e depois falou de uma separação, do juízo em que ia separar aqueles que fizeram fizeram coisas boas daqueles que não fizeram nada, ou seja, daqueles que ajudaram as pessoas famintas, que deram de beber, deram de comer, que visitaram as pessoas quando estavam doentes ou então presas. E eles perguntaram: mas nós não fizemos isso a ti, Cristo? Sim. E Jesus disse: sim, vocês fizeram quando fizeram a outros pequeninos, aos que precisavam. E aqueles que não fizeram nada disso acabaram por esquecerem-se de que, ao fazerem aos humildes, ao fazerem como Jesus mesmo disse aqui, na verdade vos digo, o que não fizeste a um destes mais pequeninos, a mim também não o fizestes. Aqueles que não fizeram nada irão para o suplício eterno, e os justos que o fizeram vão para a vida eterna. Então, Jesus está a ser muito claro nesta parábola, e depois na conclusão que ele acaba por ser a conclusão deste capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, que depois, logo a seguir, a vida dolorosa de Jesus, ou seja, logo a seguir o capítulo 26, vai nos falar 2 dias antes, o que ele disse agora, decorreu 2 dias antes de ser celebrada a Páscoa. Ou seja, praticamente estamos a 2 dias da Quinta-feira Santa, em que ele depois vai dizer que ele ia ser entregue para ser crucificado. Mas o que é que tudo tem isto a ver com a vida da Jacinta e com a reflexão que estava a partilhar acerca da morte e daquilo que a Jacinta viveu e da vida que ela teve e que ela procurou viver e da vida que nós vivemos até a nossa morte? Mas cada um daqueles talentos é cada coisa que Deus nos dá para cuidar, para fazer, talentos especiais que temos, e depois Deus vai nos perguntar: o que é que fizeste com esse talento? Eu dei-te uma família para cuidar, os teus pais estiveram ao teu lado, tu obedeceste-lhes. Quando crescestes, cuidastes dos teus pais velhinhos? Quando casastes, tu fostes fiel ao teu esposo ou à tua esposa? Aceitastes os filhos que Deus te deu para criares em tua família? No teu trabalho, fizeste tudo sem enganar ninguém? Não te beneficiastes, nem fizeste com que outros fossem enganados? E aquela pessoa familiar que um dia pediu a tua ajuda e tu podias ajudá-la, tu ajudaste? Ou aquele pobre que um dia passaste por ele, estava com frio, lembraste de lhe dar aquele cobertor que tens em casa que está até mais e foste levá-lo? Quantos talentos que Deus nos dá na nossa vida, quantas coisas, quantas graças. Os talentos não são os bens materiais, podem também ser, mas
Quem tem bens materiais, Deus vai pedir muito mais, porque a quem muito recebe, muito mais lhe será pedido. E o Senhor disse-lhe: Quem julgas que é o despenseiro fiel e prudente que o Senhor pôs na sua família para dar a cada um, a seu tempo, a ração de trigo? Bem-aventurado aquele servo a quem, quando o Senhor vier, achar procedendo assim. Verdadeiramente vos digo que o constituirá administrador de tudo quanto possui. Porém, se o tal servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, chegará o senhor desse servo no dia em que ele o não espera, e na hora em que ele não sabe, e removê-lo-á e pô-lo-á à parte com os infiéis. E aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se preparou, e não procedeu conforme a sua vontade, levará muitos açoites. Aquele servo, pois, que não a conheceu e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites, porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 42 a 48. Mas os talentos que Jesus fala aqui é tudo aquilo que Deus colocou na tua vida para tu cuidares. E Ele vai te perguntar, nesse momento da morte, se usastes todos esses momentos, se usastes bem esses talentos, ou então fizeste como aquele outro que enterrou o talento debaixo da terra. Com medo, diz ele, preferi enterrá-lo. Pronto, assim não me preocupei mais com ele. Isto é, daquelas pessoas que fingem não ter o que fazer, que se esquivam à sua missão de pai, mãe, esposo, esposa, filho, neto, avó, avô. Todos nós temos um estado de vida e esse é o teu talento. Cuida bem daqueles que Deus te colocou na tua vida para cuidares. E Jacinta estava muito à vontade com isso, porque ela sabia bem que ia deixar esta vida. E quando Francisco se foi, Francisco foi primeiro, mas ela dizia: se a Nossa Senhora quer assim, e que quando eu for lá para cima, quando estiver com Nossa Senhora, eu vou dizer-lhe: vou pedir muito por ti. Mas se fosse eu a ficar mais um bocadinho nesta terra, era para sofrer mais pelos pecadores. Por isso, este breve momento que estamos na terra, que é um breve momento comparado com o que vamos viver eternamente na alma, o que estás a fazer com esse talento que Deus te ofereceu? Vais aproveitar todos os momentos para oferecer a Nossa Senhora e Nossa Senhora? Vais viver bem e usar bem desses talentos? Como disse Jesus na última passagem que eu partilhei convosco agora, ele falava de um tempo em que o Senhor iria voltar. E poderia ser num tempo em que a pessoa não espera. É que o servo que somos nós não esperamos. E alguns aproveitam para embriagar-se, ou seja, usar indevidamente o seu tempo e os seus talentos, bater nos criados, ou seja, tratar mal as pessoas com quem convive, comer e beber, ou seja, usar apenas os bens materiais, fartar-se, sem pensar nos que estão à sua volta. Mas Jesus disse que ele iria voltar no dia em que ele não espera. Mas aqui ele faz uma distinção sobre aqueles que sabem o que devem fazer, aqueles a quem foi dado o conhecimento da vontade de Deus,
e aqueles que, por alguma razão, não sabem, mas aqueles que sabem o que têm que fazer. Ou seja, a Jacinta, a ela foi dado a conhecer o que tinha que fazer, ainda como criança. Nem 10 anos tinha, ela vai morrer antes dos 10 anos, mas ela tomou para si esse talento, essa missão que Nossa Senhora lhe concedeu para fazer e queria aproveitar até o último suspiro, sofrer pela conversão dos pecadores e em reparação aos ultrajes que eram feitos ao Imaculado Coração de Maria e pelo Santo Padre, como ela sempre adicionava a Jacinta. Então é por isso que, diante destas palavras de Jesus, a Jacinta estava bastante tranquila, porque ela estava realmente a fazer o que ela podia fazer, mesmo sendo apenas uma criança. Mas, ao mesmo tempo, a Jacinta nos pergunta a nós, que estamos a ouvir o que ela fez, se nós também, que já sabemos o que Deus quer de nós, nós católicos que sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e se sabemos da doutrina católica, e como digo, cada vez mais temos que conhecer a doutrina católica, aprofundar efetivamente para que passagens como esta que eu li, que parecem muito difíceis de ouvir, e eu sei que são difíceis, nós estamos muito habituados a um Deus misericordioso, mas Deus também é justo. E Jesus falou várias vezes que neste Senhor que deixa os seus servos administrar o que é seu e depois vai pedir contas. Então estamos diante da mensagem de Fátima e Nossa Senhora o que mostrou aos pastorinhos. Porque pediu tanta penitência a Jacinta, a Francisco e a Lúcia? Porque muitas almas iam para o inferno, porque não há quem reze por elas, quem faça penitência por essas almas. Infelizmente, tantas pessoas que estão como esses servos infiéis, a não saber fazer a vontade de Deus. Mas Nossa Senhora deu estes talentos para nós. Nós estamos a ouvir aqui a mensagem de Fátima. Temos também, sabemos já que é uma forma de levar a conversão das pessoas que nos rodeiam através da penitência, através da oração, através do jejum. Assim como nos ensina a pequena Jacinta, ainda criança, ela o conseguiu. E nós? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.